né? Esse tema é muito importante, especialmente para quem for participar de congressos, seminários, vocês vão perceber que faz muita diferença, né, ter esse letramento. Então, que estratégias são essas, né? Que tipo de estratégia, que tipo de técnica é importante quando a gente participa de eventos acadêmicos, né? E outra pergunta que surge muito é se é possível participar de evento acadêmico sem ser fluente, sem entender tudo, né? E a resposta é que é sim. Eu lembro que quando eu estava na UERJ, eu gostava muito de assistir seminários de filosofia ali no nono andar, e muitos deles eram em francês. Cheguei a pegar em alemão também, mesmo sem entender, né, sem fazer curso e tal. E usando essas estratégias eu consegui acompanhar muita coisa, né? Então, é possível, sim. E esse é o objetivo nosso, né? Porque o inglês técnico, como a gente falou lá no começo, tem como meta central trazer ferramentas para que a gente consiga navegar no idioma, mesmo sem entender tudo, né? Então, é muito importante a gente ter essa liberdade, né, de acompanhar, de seguir, de ler, de ouvir, mesmo que a gente não seja fluente no idioma. E aí, quais são os objetivos nossos hoje, né? Bom, eles estão aqui. Os objetivos principais são identificar diferentes tipos de discussões acadêmicas em contextos universitários, né? Não só internacionais, mas também locais que têm, né, falantes nativos, né? Porque às vezes acontece de um evento não ser internacional, mas você tem ali um convidado que ele sim é internacional e é convidado a levar uma fala, né? Então é importante ter meios para poder se guiar nessa fala. Um outro ponto, expressões úteis, né, para a gente poder participar de fato nas discussões, mesmo sem ser fluentes. E que habilidades, né, a gente pode usar para concordar e discordar de forma educada e acadêmica também. E por último, a gente vai praticar também uma formulação de perguntas referentes ao tema, perguntas relevantes, né, e bem estruturadas, mesmo que a gente não domine, né, o idioma. A gente conhecer a estrutura é fundamental. E esse é um ponto que muita gente se confunde, né? Você pode perfeitamente não ser fluente, não saber falar tudo, entender tudo, mas saber utilizar as expressões de maneira intencional, né? E esse é o nosso objetivo. Tem gente que pensa que você só vai ter essa autonomia se você souber falar tudo, entender tudo. Isso nunca foi verdade, né? De maneira alguma. É totalmente possível e até necessário que a gente consiga navegar no idioma sem ser fluente nele. E, por último, compreender a importância dessa linguagem corporal também, né? E a comunicação não verbal nessas discussões acadêmicas. Já tivemos até uma aula específica sobre isso, mas é importante também a gente dar uma relembrada aqui nesses pontos, né? Bom, vamos lá. Aqui, gente, a gente começa um ponto, né, do nosso curso, que é o segundo módulo, que é o módulo mais prático, né? A gente vai começar agora a ter atividades práticas. Eu vou deixar, inclusive, no grupo do WhatsApp, toda semana, atividades práticas para a gente poder colocar a mão na massa. Toda semana vai ter um simulado, até o fim do curso agora, até dezembro, um simulado por semana. Obviamente, ninguém é obrigado a fazer, mas quem quiser vai ter essa oportunidade, que eu acho importante de ter essa prática de simulados. E também, no grupo de conversação, eu vou colocar temas ali para a gente praticar a fala toda semana também. Então, mesmo quem não for da turma, quem quiser praticar, é só entrar no link, que as matrículas nunca ficaram encerradas, né? Então, quem quiser praticar também a fala, quem quiser praticar diálogos, fica super convidado para acessar a turma de conversação também nas plataformas online, né? O grupo do WhatsApp e no Google Sala de Aula, beleza? Bom, vamos lá então, vamos para o nosso tema aqui, nosso assunto de hoje, porque tem aqui umas expressões bem importantes. Bom, primeiramente, é importante perceber que tem vários tipos de discussões acadêmicas, né? Então, que tipos são esses, né? Que estágios são esses? O que a gente precisa saber, né? Se preparar antecipadamente. Como é que você se prepara antecipadamente, né? Se informando sobre o que tem sido falado sobre aquele tema, vendo também textos sobre o assunto. Então, não precisa ler tudo, mas pelo menos está antenado ali sobre o que tem se falado. Fazer anotações dos pontos principais. Esse, gente, sem dúvida alguma, é uma das
as ferramentas mais importantes. A gente chama em inglês de keywords, né? Palavras-chave. Aquelas palavras que são realmente importantes do que está sendo dito. Escutar atentamente, né, os outros participantes, exatamente para entender que termos são esses que são mais fundamentais naquela troca. E como é que eu vou saber que termos são esses, né? Várias formas. Algumas são bem simples de pegar. Primeiro, o que a gente falou ali por alto, né, que é body language, a expressão corporal. Geralmente, quando o falante estiver destacando um tema, ele vai gesticular mais, ele vai se inclinar mais para frente, ele vai aumentar o tom de voz, e ele vai repetir mais aqueles termos, vai falar esses termos com uma entonação mais vibrante, né? E se tiver apresentação, obviamente o termo vai aparecer em destaque naquela apresentação, né? Ou vai estar em negrito, ou vai estar em caixa alta, ou vai estar centralizado na tela. Ou seja, vão haver sinais ali de que aquele é o ponto central do que está sendo falado. Quarto ponto, né? Usar a linguagem acadêmica apropriada. E a gente vai trazer essas expressões aqui e apoiar seus argumentos com evidências. Esse é um ponto importante que a gente precisa de preparo para poder fazer. Ou seja, quando a gente vai para um evento assim, um congresso, um seminário, é importante já levar ali na manga algumas estatísticas-chave para a gente poder se posicionar no momento de pergunta, de resposta, até porque quase sempre isso é avaliado também, né? A gente está sendo avaliado, então é importante ter esse cuidado. Bom, seminários e grupos de discussão é uma dos temas, das áreas em que a gente vê essas conversas acontecendo. Geralmente vai ter um professor ou um facilitador ali e um bolsista convidado, né, algo assim. Debates formais, vi muitos deles ali na UERJ sobre diversos temas. Q&A, né, aquela sessão de perguntas e respostas depois do final da apresentação, isso é muito comum também, e é justamente quando a gente usa a oportunidade para levar os dados, né? E fóruns online, esses aqui são maravilhosos porque você tem menos exposição, né? Porque como é online, você consegue até usar uma ferramenta ali para te ajudar, como, não sei se vocês conhecem, né? O DeepL, que é muito falado, o próprio Google Tradutor, né? Mas eu tenho usado mais o DeepL hoje, né? Eu acho que ele é o mais amplamente, né, aceito hoje como ferramenta de tradução. E aí, quando você está num fórum online, dá tempo de usar, e isso não bloqueia ali, né, a comunicação. Então, vale a pena conhecer essas estratégias. Agora, vamos para as expressões úteis, né, que é aquela parte que eu falei que esse módulo é um pouco mais prático, né? Então, para iniciar, né, a sua participação, I'd like to add, né, eu gostaria de acrescentar, in my opinion, or in my view, na minha opinião, na minha visão, from my perspective, né, na minha perspectiva, e você vai introduzir aquilo que você quer trazer, mesmo que você não seja fluente em termos simples, mas só de usar essas expressões que estão aqui em amarelo, você já demonstra para os demais participantes que você teve um cuidado com a sua participação no evento. If I may contribute to this discussion, ou seja, se eu puder contribuir, né, com essa discussão, agora, solicitando esclarecimentos, né, quando você quer entender se um termo foi bem, enfim, bem colocado, se você realmente pegou a ideia. Could you elaborate on? Ou seja, você pode explicar melhor, você pode elaborar, porque geralmente quem não tem essas expressões vai usar o quê? Repeat, please, né? Fica só naquela repete, por favor, fica uma coisa que não é legal, porque você não passa um controle, um domínio, né? Uma habilidade no idioma. Por isso que as expressões estão aqui. Outra, I'm not sure I understand. Eu não tenho certeza que eu entendi. Do you mean? Ou seja, você quer dizer, e aí você coloca nas suas palavras o que você entendeu da pessoa. Ou então, would you clarify what you mean? Ou seja, você pode esclarecer o que você quer dizer, né? E aí você traz o termo ali que você não pegou bem. Agora, conectando ideias, building on what Luciana said, né? Então, acrescentando, desenvolvendo o que a Luciana falou, ou então, this relates to the point about, ou seja, isso se relaciona, se conecta com aquele argumento, aquele ponto sobre
Ou então, to connect this back to our earlier discussion, ou seja, para conectar isso de volta, na back, na nossa discussão anterior, essa aqui é um pouco mais complexa, né? Geralmente quem não se sente muito confortável falando inglês não vai querer usar expressões longas, por isso que eu botei sempre, por último, as mais longas, né? Então, a primeira aqui, a segunda, aliás, this relates to the point, é mais tranquila de se usar. A primeira nem tanto porque tem o verbo building, que tem que ter um cuidado na pronúncia, né? Porque olhando parece que é build, né? Mas na verdade a gente fala building. O U, ele é mudo nessa palavra. Então, building on what? Luciana, Marcos, Sérgio, aí você desenvolve, né? E por último, concluindo a participação, to sum up my points, ou seja, para resumir esse sum up, é para resumir. In conclusion, I believe that the key takeaway here is, ou seja, a principal conclusão aqui é, e também I'll finish by saying, ou seja, eu vou encerrar, né, vou terminar dizendo. Então, a nossa turma, né, de avançado, ela é focada mais em leitura, porém, pode ser, né, que surja um evento acadêmico com um falante nativo, e você pode ficar com aquele gostinho, né, de querer participar um pouco. Então, essas expressões é para te ajudar nisso, perfeito? Assim como a outra aula que está conectada com essa, por isso eu botei as duas juntas, que é a aula de listening, de habilidades auditivas, também está com bastante estratégias ali para você acompanhar uma palestra, uma fala de um falante nativo ali, um professor convidado. Então, eu sei que o nosso curso ele é mais focado em texto, leitura, porém, é bacana a gente ter uma dica ou outra de como se virar ali minimamente num evento, na hora de ouvir alguma coisa. Então, por isso eu estou trazendo esse ponto. E aí, durante a semana, eu vou soltar lá no grupo alguns trechinhos também de palestra, de áudio. Vamos até usar isso hoje na nossa aula, para vocês verem como que não é um bicho assim de sete cabeças, né? Agora, expressões para concordar e discordar é um outro ponto muito importante que eu preciso trazer, porque quando a gente não tem essas expressões e a gente usa a linguagem que a gente conhece, a linguagem que não está ali intencional, a gente corre um grande risco de parecer rude, mal educado, e ninguém vai querer isso, até porque isso pode te impedir, né? Pode te bloquear de uma oportunidade fora do país, de uma bolsa, porque a pessoa pode achar que você foi rude, né? Então, é bacana usar expressões de maneira intencional. Então, eu separei 4 aqui para você concordar e 4 para você discordar de maneira educada, de maneira que você vai ser bem entendido, né? Não vão achar que você foi rude, foi, enfim, né, mal educado e assim por diante. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas expressões de agree, né, de concordar. I completely agree with your point about, ou seja, eu concordo plenamente. Né? Agora, that's an excellent point. I'd like to add that. Essa segunda é quando você concorda, mas você quer acrescentar alguma coisa. Então, that's an excellent point. I'd like to add. Gostaria de acrescentar. Né? Agora, a terceira. Your argument is well supported by the evidence. Ou seja, seu argumento, a sua ideia, ela é bem fundamentada, né, em evidência. Então, uma forma até de você ficar bem ali com quem palestrou, né, com quem acabou de falar, porque você mostra que está acompanhando e que a pessoa trouxe evidência, né? Agora, I'd like to build on what you just said. Essa aqui é fundamental, por quê? Que é quando você não concordou tanto, você viu que dá para, sabe, dá para desenvolver melhor, mas você viu o valor no que a pessoa falou. Então, você não quer parecer que quer anular a pessoa. Então, você quer valorizar e ainda quer acrescentar mais ideias. Então, I'd like to build on. Quero desenvolver o que você falou. Então, muito interessante essa última expressão. E agora, quando você não concordou, né, com o que a pessoa disse, aqui é muito importante porque é onde muita gente se enrola. Porque, às vezes, por exemplo, diz assim, I don't think so. O brasileiro adora falar isso, I don't think so, que quer dizer eu não acho. Só que, num contexto acadêmico, se eu ouvir uma pessoa dizer algo e dizer I don't think so,
Nossa, parece uma patada mesmo, parece que você está sendo grosseiro. Então tem que ter muito cuidado com essas expressões. Por isso que eu coloquei isso aqui, que às vezes a gente, sem querer, soa de uma maneira que a gente não queria. Então, olha só essa primeira expressão, que bacana, que elegante, né? I see your point, né? Então, eu entendo o seu argumento. However, I think that, né? No entanto, eu acho que, ou seja, você validou o que a pessoa falou, I see your point, mas trouxe um contraponto de maneira educada. However, que é no entanto, I think that. Então, essa é muito bacana. A segunda, agora já é um pouquinho mais longa, né? Então, tem que ter cuidado com palavras longas. Eu vou até falar pausado essa respectfully, né? Porque como é uma palavra grande, né? Ela intimida, mas é bem tranquila. Respectfully, né? São três sílabas. Respectfully. Respeitosamente. I respectfully disagree. Então, respeitosamente discordo. Because the evidence suggests. Aí você traz o contraponto, né? Porque a evidência sugere, e você traz o que você quer acrescentar ali. A terceira, that's an interesting perspective. Essa palavra interesting tem uma pegadinha, né? O E, que está ali depois do T, ele não é pronunciado. E às vezes o brasileiro não sabe disso e acha difícil falar, porque tenta falar interesting, e não é, é interesting. That's an interesting perspective. But have you considered? Mas você considerou, né? Então, primeira parte, né? É uma perspectiva interessante. Mas você considerou, e você traz o contraponto. E a última, I'm not entirely convinced by that argument. Ou seja, eu não estou completamente, plenamente convencido desse argumento. Because, por quê? E aí você explica. Então, ó, a primeira sempre é mais simples. I see your point, but, ou então, however, I think, e aí você traz a contraparte. Dicas legais aqui que eu achei bacana de trazer. Sempre reconheça validando o que o outro falou. Isso vale até para português também, né? Você vai ser considerado um ótimo orador, uma ótima oradora, e antes de complementar ou discordar, você validar o que a pessoa falou. Segundo ponto, traz a discordância sempre com texto, com evidência, para não parecer que é opinião pessoal sua. Né? Isso é bacana também, porque profissionaliza, né, o teu argumento, dá aquele tom mais profissional aos teus posicionamentos. Terceiro ponto, sempre um tom respeitoso. Por isso, cuidado com as palavras, né? Aquilo que eu falei, né? I don't think so. Não é respeitoso, então é arriscado. Mesmo quando você discorda profundamente. E por último, a linguagem corporal, como eu falei, é muito bacana de prestar atenção, porque ela vai te guiar muito nisso. Beleza? Então, como eu falei, não é para ninguém sair daqui fluente, mas é para conhecer expressões que vão te ajudar num evento ali acadêmico. Perfeito? Bom, e aí, como é que eu faço perguntas, né? Que é um ponto bacana também, que às vezes a gente sai perguntando de qualquer maneira e corre o risco de parecer rude, como a gente conversou antes. Então, formular a pergunta de maneira clara, bem estruturada, é fundamental. Então, alguns pontos. Ser específico e direto no ponto que você tem a dúvida. Contextualizar é importante, porque às vezes a pessoa que está te ouvindo, ela não está no mesmo contexto que você. Então, trazer o teu lugar de fala vai ajudar muito. Evitar perguntas que são, a gente chama em inglês de yes, no. Porque senão a pessoa só vai dizer yes ou só no e você vai ficar meio que na mesma, né? Então, perguntas que não são yes, no. São quais? As perguntas que começam com quem, who, quando, when, como, how, né? Why, porque, how often, com que frequência. Então, essas perguntas vão te dar informações mais relevantes. E ser conciso é importante, porque pergunta longa, geralmente, faz com que o teu interlocutor, a pessoa que está te ouvindo, se perca. Então, esse ponto é fundamental também. Demonstrar preparação, então, trazer evidência, citar algum artigo é bacana, citar o material que o próprio palestrante, professor ou convidado abordou. Então, são formas que você traz de
se posicionar ali. E como é que eu estruturo essas perguntas, né? Could you elaborate? Você poderia elaborar, né? Isso aqui é bacana para você aprofundar o que você sabe. Ou então, I'm not sure I understand. Você não tem certeza que eu peguei. Could you clarify? Você poderia esclarecer? Aí a pessoa entende que ela vai aprofundar. Outro ponto para explorar o que foi dito. What would be the implications, né? Quais seriam as implicações? E aí você traz o ponto que a pessoa trouxe ali e você quer aprofundar. Ou então, how might this approach affect? De que forma essa approach, né, abordagem, como que essa abordagem pode afetar? E aí você traz o que que você quer saber ali se vai ser afetado, né? Ou então, how does this relate? Essa é bacana para buscar conexão com alguma outra ideia que você tem. How does this relate to? Como é que isso se relaciona com? Aí você traz a outra ideia. Ou então, to what extent? Que quer dizer, até que ponto, né? Does this align with? Isso está alinhado com. Aí você traz o outro ponto que você gostaria de entender. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, só para ilustrar em contexto nessas perguntas. Olha só. What do you think about climate change? Isso aqui não é tão eficaz. What do you think? Por quê? Primeiro, por causa da linguagem, né? What do you think? Que você acha? É uma linguagem que tá ok, tá certa, mas é muito básica. Agora, quando você pergunta, how might the methodology you presented be applied, né? Como que essa metodologia vai ser aplicada? O verbo apply é interessante aqui. Não é o que que você acha, né? É como que vai ser aplicado. Percebe que mudou, né? A profundidade. Mais um exemplo. Can you explain your research? Você pode explicar a tua pesquisa? É muito vago. O cara fala uma pesquisa ali, meia hora explicando. Aí você fala para ele explicar, mas aí explicar o quê? De qual ponto? Quando você vai no ponto, I'm interested in the correlation. Ó, se interessou na correlação de algo que foi dito. A pessoa já vai focar no que você quer aprofundar. Ou então, could you elaborate on how you controlled the socioeconomic factors? Ou seja, você pode aprofundar em como você ah, controlou, ou seja, como que você, a gente poderia usar, especificou, né, o nicho, né, dos fatores socioeconômicos aqui do teu estudo, né? Como é que foi esse corpus, né? Essa pesquisa quant ou qualy, você quer entender isso. Então, could you elaborate é mais específico do que dizer could you explain? Você poderia explicar. Explicar é genérico. Entende que usando termos mais precisos, você consegue soar mais profissional? Então é muito bacana usar isso, né? Essa estratégia daqui. E aí, o ponto da comunicação não verbal, ele é relevante também. Eu coloquei até uma plaquinha aqui com o que é indicado e o que não é. Acenar com a cabeça é um ponto que pode ajudar muito durante a fala, que a pessoa vê que você está acompanhando. A postura atenta e engajada, isso aqui é bacana. E quando a gente está inclinado para frente, a leitura de quem está falando é que a gente está interessado. Mas quando a gente está relaxadão, encostado, a leitura é que a gente não está tá até meio entediado. Outro ponto, sorrir, né, de vez em quando. Gestos com a mão aberta, que mostrem abertura, também sinalizam interesse. E o contrário é verdade. Fechou o braço, ficou vendo o celular, gesto que mostra que você está na defensiva, né? Sinaliza para a pessoa que você não está tão interessado assim. E aí é importante também entender a cultura, obviamente, de quem está palestrando. Que tem países em que alguns gestos não são bem-vindos, né? E você faz o seu trabalho de casa ali, dá uma pesquisadinha para entender de onde é esse falante. Porque quando a gente tem esse conhecimento prévio, isso torna a gente muito mais eficaz nas trocas. Então, resumindo, ó, contato visual é importante, uma postura que sinaliza interesse, gestos, né, até para te ajudar na comunicação, especialmente se você não for tão fluente, tão confortável no uso do idioma. Expressões faciais também são maravilhosas para produzir o tal do rapport, que o pessoal fala tanto, né, que é essa sintonia entre os presentes, beleza? E aí, gente, eu trago também
Um exemplo aqui de prática guiada, e vocês fiquem super à vontade para se quiser fazer um exercício aqui criando perguntas sobre um tema e compartilhando. Eu vou colocar no questionário, no exercício dessa aula, eu vou colocar um campo, daquele campo de parágrafo aberto, para quem quiser deixar o que pesquisou de perguntas, né? Para, enfim, para pegar opinião, para ver se ficou legal, e aí eu dou o feedback pelo próprio Google Forms, né? Eu estou enviando agora o da aula 8 e da aula 9, e eu aproveito chamando todos eles juntos, vou botar todos no grupo agora à noite, que aí vocês já conseguem ir fazendo. Tem até dezembro para entregar, então fica super tranquilo, não tem pressa. As questões, a maioria, né, é só de clicar, você não tem que escrever nada, então dá para fazer com toda a calma do mundo. Como eu disse, esse segundo módulo agora, a ideia é que ele seja mais prático, que a gente possa trocar mais no grupo. Então, o Forms é mais para você conferir mesmo, né? Checar o que você entendeu das aulas, sejam elas assistidas ou ao vivo, né? E aqui, ó, a questãozinha que eu falei, que é o exercício da aula, gabarito está aqui no material também. Eu vou deixar no Forms para quem quiser deixar as respostas poder fazer. Tá? Bom, então esse é o tema da aula 8, né? Uma aula bem objetiva para você poder acompanhar essas palestras, essas falas, esses congressos, seminários, em que às vezes falantes nativos são convidados, né? A UERJ tem muito isso, várias universidades, né? E às vezes a gente é pego ali desprevenido e não pergunta alguma coisa por timidez, por não ser fluente, enfim, e esse é um ponto importante da gente trazer. Então, eu vou fechar essa gravação aqui, só para ter um intervalo entre uma aula e outra, para quem, né, tiver já feito uma, não precisar assistir as duas ao mesmo tempo, e aí retoma a gravação com a aula 9. Perfeito? Deixa eu encerrar aqui.